Olha só, gurizada, o que a gente tem aqui, ó, nesse exercício aí. Ele fala sobre um brinquedo, né, ludião. Mas enfim, vamos ver o que acontece. Essa aqui é a primeira etapa, né, do brinquedo. A gente tem uma garrafa PET. Dentro da garrafa PET vai ser colocado um frasco. Vamos ver o que a gente pode imaginar como se fosse esse frasco. Imagina um copo, cara, um copo de água de vidro, tipo esse aqui, ó, mesmo, ó. Tá? Imagina esse copo aqui, eu tava tomando café nele, por isso tá meio sujo. Imagina que esse copo a gente coloca ele de cabeça virado para baixo, dentro da garrafa PET que tá para cá, ó. O bico da garrafa PET tá aqui, ó. Tá? Eu coloco esse copo desse jeito dentro da garrafa PET, ou seja, a boca aqui do copo tá contra o bico, que seria aqui assim da garrafa PET. E esse copo eu coloco mais ou menos aqui assim, eu viro ele, né, de tal modo que fique até aqui assim, ó, com a água dentro do copo e toda essa região aqui com ar. Então esse copo tá lá dentro da garrafa PET, tá? Esse é o cenário 1, tal qual tá representado ali, ó. Ali é o copo, tá? E ali é a água dentro do copo e a gente vê que tem um pouco de ar dentro do copo ali. E a garrafa PET é de água. Quando a gente aplica uma força lateral na garrafa, consequentemente a gente vai estar aplicando uma pressão. Lembrando que pressão é igual a força dividido pela área. Essa pressão interna dentro da garrafa, ali a pressão aplicada sobre o líquido, essa pressão ela vai se distribuir no líquido uniformemente dentro da garrafa. Tá? Essa pressão causada ali pela nossa força vai fazer com que aquela água que estava ali naquela região preencha o copo desse modo aqui, ó. Tá? Então vejam que no estado, no nosso primeiro experimento ali, a gente tinha uma região dentro do copo com ar. E a gente tinha um pouquinho de água ali que estava em um sistema equilibrado daquela forma, sem pressão nem nada, sem pressão externa, né? Quando a gente aplica uma pressão externa sobre o sistema, aquela região de resistência ali da pressão da coluna de água no copo, ela é quebrada, entre aspas, né? E a gente acaba então fazendo com que a pressão interna de toda a garrafa, a pressão externa do líquido, a pressão interna do líquido, entre dentro do copo. Então vejam, a gente tinha uma pressão ali da água sobre a boca do copo, e quando a gente pressiona a garrafa, a pressão interna do recipiente vai aumentar, e essa pressão ela tem que se distribuir uniformemente dentro da garrafa, consequentemente acaba entrando mais água dentro do copo. Se entra mais água dentro do copo, logo o copo ele começa a afundar. Tá? Então é isso que acontece no exercício. A resposta ele diz que, vamos ver, o frasco ele desce, né? Porque aumenta a quantidade de água dentro do recipiente. E essa quantidade de água dentro do recipiente é provocado pelo aumento de pressão na estrutura, no líquido interno ali do sistema, tá?